Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos à primeira aula, de leitura e interpretação de desenho mecânico, certo? As nossas aulas ao vivo, acontecem na quinta-feira, das 8 às 22 horas, porém, por conta do feriado, do Dia do Trabalhador, dia primeiro, esta aula está sendo gravada, beleza? Pessoal, primeiro nós vamos dar uma olhadinha aqui no AVA, ok? Aqui está o AVA de vocês, né? Aqui vocês têm aí suporte, apresentação do tutor, que sou eu, me chamo Guilherme, esqueci de me apresentar. Tenho formação em engenharia mecânica, sou mestre em engenharia mecânica também, tá? Trabalhei já há bastante tempo aí com leitura e interpretação de desenho, tá? Então, esse vídeo está aqui, basicamente. Aqui tem a apresentação do monitor de vocês e o grupo do WhatsApp da turma, ok? Aqui nós temos o roteiro de estudos, em duas formas, no link em PDF também. Tá? Roteiro de estudos é o documento que vocês devem abrir todas as semanas, para ver o que vocês precisam estudar durante a semana. O cronograma completo do curso, que é onde a gente tem todas as unidades curriculares, quando inicia e quando termina. A biblioteca de conteúdo, que é onde a gente tem o livro didático e o material online, O indicativo do que estudar nessa biblioteca de conteúdo está toda no roteiro de estudos, Então, depois a gente vai ver, tem lá, livro didático, estudar tal página, material online, estudar tal página, Tá tudo aqui. O slide que a gente usa na aula, os slides, que a gente vai utilizar na aula, também vão ficar aqui, disponíveis para vocês na biblioteca de conteúdo. Aqui é o local onde vocês entram, para aula online, ok? Vocês entram para assistir a aula online. E também aqui embaixo vai ficar a gravação dessas aulas online para depois vocês poderem reassistir, ok? Caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem mandar aqui nesse tira dúvida, Eu recebo a pergunta e respondo para vocês. E nós teremos uma avaliação online, Aqui, ó, a avaliação online 1. Ela abre dia 5 de maio, na segunda-feira, e fica aberta até dia 12 de maio, na segunda da outra semana, ok? Para quem não atingir a nota mínima aqui, na avaliação online, depois teremos o exame final, que abre dia 5 de junho e fecha dia 10 de junho, Um pouquinho mais para frente, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. O roteiro de estudos, ele tá aqui dividido em 2 semanas, A primeira semana, nós vamos ver, noções básicas de desenho, e na segunda semana, desenho técnico aplicado à mecânica. Então, como eu falei, ó, vocês vão ver aqui livro didático, estudar o capítulo 2, e livro didático, estudar o capítulo 3 na outra semana. E material online tá aqui, ó, material online, leitura de telas 1 a 35, e depois na outra semana de 36 a 64, beleza? Os compromissos que vocês têm na semana, Aula ao vivo e fórum de dúvidas, e aqui também, beleza? E na segunda semana abre aí a avaliação online, fechou? Agora vamos então para a aula de hoje, Então a gente vai iniciar aí falando um pouquinho de desenho mecânico, tá? Então, pessoal, desde os tempos mais primórdios, vamos falar assim, o homem teve aí desenvolvendo, suas técnicas de medição, mesmo rústicas, E com isso utilizava na época, partes do corpo como unidades de medida, Então, o pé, por exemplo, é uma unidade de medida de comprimento que é utilizada até hoje, E aí, pessoal, como cada grupo tinha a sua técnica de medição e fazia da sua própria maneira, em algum tempo depois, as pessoas perceberam, que precisava de um método que padronizasse essas medidas. Então, lá no início do século XIII, na Inglaterra, se instituiu um decreto real sobre padrões de pesos e medidas, Então, um conjunto extenso aí de regras que passou a ser utilizado naquele reino, tá? Em 1790, durante a Revolução Francesa, os franceses criaram, por meio de uma comissão com vários cientistas que são renomados, o sistema métrico, E a partir disso ficou estabelecido o metro como sendo a unidade padrão de medida no comprimento, tá? Como é que se define um metro, A partir do que se definiu um metro? Então, precisava, buscar algo que não mudasse de tamanho ao longo dos anos, E aí estabeleceu-se como um metro, a distância do Polo Norte até a linha do Equador, dividido por 10 bilhões. Por quê? A distância do Polo Norte até a linha do Equador ela não vai mudar com o tempo,
certo? Então ficou aí definido como 1 metro a distância do Polo Norte até a linha do Equador, dividido por 10 milhões, tá? Além dessas unidades de comprimento, foram definidas algumas unidades essenciais, como massa, tempo, área e volume, tá? Apesar de existir essa convenção, tem alguns países que não adotaram esse sistema métrico, né? Que foi proposto pela França, como Estados Unidos, Mianmar, Libéria, né? Esses são países que usam o sistema inglês até hoje, né? Utilizando polegada, utilizando temperatura em Fahrenheit, utilizando aí outras unidades de medida diferentes, tá? Depois, nos desenhos técnicos, pessoal, a gente vai encontrar muitas denominações dessas, né? Porém, quando a gente fala de desenho técnico mecânico, a gente tem que saber que as medidas sempre serão em milímetro. Nunca vão encontrar em outra medida, em outra unidade, ok? E aí a gente começa vendo sobre as legendas, né? Esses caras que estão aqui no desenho, né? As legendas são espaços que estão reservados nos desenhos, tá? Para apresentar algumas informações importantes, né? Como o nome da peça, material de fabricação, a escala daquele desenho, quem foi o projetista, data e etc. Nos desenhos em formato A4, né? Que não são esse aqui, a legenda ocupa toda a parte inferior, né? Então, a folha 4, né? Como se fosse essa folha aqui, só que virada, né? Ela ocupa toda essa parte aqui de baixo, ok? Toda essa parte aqui. Ou toda essa parte aqui, beleza? Já as folhas de tamanho maior, como é essa aqui, né? Ela vai ocupar uma outra parte, né? Como essa parte num canto aqui, na parte inferior direita, tá? Mas tamanhos de legenda também são normatizados. Outro aspecto que também é normatizado é a caligrafia, né? Então isso coloca um padrão para a escrita aí dos caracteres que são utilizados em desenho técnico. Esses padrões, né, estão lá na ABNT NBR 8402. Nós também temos a questão das linhas no desenho técnico, né? Cada linha num desenho técnico, ele tem uma aplicação específica, né? Então a gente tem aqui, ó, vários tipos de linha, aqui, né? E cada uma representa uma coisa, né? E aí é importante a gente conhecer cada tipo de linha, assim a gente consegue interpretar os desenhos com uma facilidade maior. E as linhas também são normatizadas. As figuras geométricas, né, como essas que estão aqui, que são usadas nos desenhos técnicos, também apresentam diferentes perfis e são classificados em figuras geométricas planas, figuras geométricas sólidas ou espaciais. São figuras geométricas que elas são representadas em duas dimensões, como são essas aqui, né? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio e o oval, né? Ou como chama, elipse, né? Também chama o oval, né? Que está escrito aqui, chama-se elipse. Então, quando a gente tem figuras bidimensionais, que tem duas dimensões, nós não temos volume, nós temos apenas área, beleza? Depois nós temos as figuras tridimensionais. Essas são figuras geométricas sólidas ou espaciais que contêm volume, né, pessoal? Por quê? Porque elas têm uma dimensão tridimensional. Sempre quando eu falar em volume, a gente está falando em tridimensional. Aí a gente tem o cubo, a esfera, o cone, o paralelepípedo e o cilindro. São as principais, tá? Outro aspecto importante em desenho são as escalas, né? Então, a escala é a forma como a gente representa os desenhos, os objetos, né, no tamanho proporcional em relação ao modelo real, né? Então, é importante vocês saberem que o desenho, ele sempre vai indicar o valor real do objeto, independente do tipo de escala, né? Então, por exemplo, eu estou usando uma escala de 1 para 2, né? A cada 1 milímetro na vida real, eu represento 2 milímetros no desenho, né? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ver o desenho 2 vezes maior do que o real, beleza? Não, desculpa, ao contrário, né? 1 milímetro no desenho são 2 na vida real. Eu estou vendo o desenho 2 vezes menor, perdão. E aí, pessoal, aqui quer dizer o quê? Né? Que a medida que vai estar lá, 500 milímetros, é a medida na vida real. Só que no desenho, se eu medir com uma régua, aquela comprimento de 500 vai ter 250, porque a representação do desenho é 2 vezes menor, tá? E aí isso pode acabar variando, tá? A escala natural é a escala que representa o próprio
desenho, né? Então, se eu tenho uma peça que eu consigo fazer caber numa folha, por exemplo, essa caneta aqui, eu não preciso desenhar em escala, eu uso uma escala natural e desenho ela com o tamanho real dela, né? Então, eu tenho uma escala de 1 para 1, né? Se eu tenho 15 milímetros de diâmetro nesse furo, eu tenho 15 nesse aqui. Depois nós temos a escala de redução, que é a que mais vocês vão encontrar por aí, tá? Que ela reduz o valor da medida, né? Aqui esse 15 está errado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que tem 15 milímetros de diâmetro, se eu tenho uma escala de 1 para 3, esse diâmetro para cá é 3 vezes menor que esse. Então, se esse aqui tem 15, aqui vai ter 5. Só que, desculpa, tá certo esse 15 aqui. Mas a representação dele no desenho, né, vai ser de 15, né, indicando que no mundo real, vamos dizer assim, que não é no desenho, esse diâmetro é de 15 milímetros, ok? E nós temos também a escala de ampliação, tá? Que é usada mais para detalhes ou algo do tipo, tá? A escala de ampliação, ela vai levar o número maior sempre na frente, tá? A escala de redução sempre atrás e a escala natural sempre igual, beleza? Sempre 1 para 1. A escala de ampliação, né, a gente vai ver no desenho maior do que é na vida real. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que tem 15 milímetros de diâmetro, como esse aqui, uma escala de 5 para 1, o diâmetro no desenho vai ser 75 milímetros, mas a indicação do diâmetro vai ser de 15 milímetros, assim como no objeto real, beleza? Aí a gente começa a falar um pouquinho de perspectiva isométrica, né? Então, as figuras tridimensionais, né? São tridimensionais por elas terem uma perspectiva, ok? E essas peças, né? Enfim, elas têm alguns tipos diferentes de perspectiva. E a mais utilizada em desenho é a isométrica, né? A isométrica é um desenho, né? A peça nessa posição aqui, né? Que a gente consegue ver tanto uma parte do eixo Y, uma parte do eixo X e uma parte do eixo Z, né? Então a gente consegue ver a peça como se ela tivesse só virada assim, a gente consegue observar bastantes detalhes. E aí a gente entra na parte de cortes, né? Nos desenhos, pessoal, muitas das vezes a gente tem que enxergar coisas que tem dentro da peça, né? E aí existem alguns tipos de corte para que a gente faça isso, tá? O primeiro e o mais usado talvez seja o corte total. Por quê? Ele se chama corte total, porque a gente traça um plano de corte, né? Um plano de corte no meio da peça, né? E na sua totalidade, né? Do começo ao final da peça, tá? Como é que eu represento isso aqui? É como se eu fizesse esse corte aqui, arrancasse uma parte da peça e a outra parte eu tombasse para frente, né? E aí, ó, eu consigo ver. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma vista de topo, né? Como se a gente estivesse vendo essa peça aqui por cima, ok? Eu fiz esse corte aqui, representei esse corte e chamei ele de corte AA. Então, é como se eu recortasse essa parte daqui, pegasse essa parte de cima e ela tá assim, né? Ela tá assim e tombasse ela assim, ok? Então, eu consigo ver os 3 furos por dentro como são. Então, o corte tem essa finalidade, né? E aí, a vista isométrica, ela é dessa maneira aqui, tá? Depois a gente tem o corte longitudinal vertical, né? Esse tem o sentido vertical de toda a extensão da peça. Ele é bem parecido com o corte total, mas ele é especificamente, né, longitudinal e vertical, né? Então é como se eu estivesse vendo a peça de frente, cortasse ela no meio e essa parte da frente caísse e eu visse o fundo da peça. Também é utilizado para a gente ver detalhes internos, né? Então, por exemplo, essa peça aqui. Esse plano aqui onde está riscado é o plano de corte, onde eu tracei como se fosse, passei uma faca na peça, né? Aqui é a perspectiva em corte, né? O rachurado aqui é onde está cortado. E aqui é a vista frontal, como se eu estivesse vendo essa peça pela frente aqui, tá? E aí eu consigo ver, né? Que a gente tem um furo aqui e um furo aqui, tá? Então os cortes são muito utilizados para a gente ver esses detalhes internos, né? Depois a gente tem o corte longitudinal horizontal, né? Que é como a mesma peça ali, como se estivesse em pé. Só que em vez de passar o plano de corte assim, a gente passa horizontalmente, né? Então, ó, o plano de corte passa horizontalmente. Aí ele arranca essa parte de cima, né? Ó. E aí, essa vista aqui é como se a gente estivesse olhando de cima, né? Então, ó, dá para ver
esse furo aqui, né? Esse rebaixo aqui, ó. E a gente sabe que tem 2 furos aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui marca o centro da peça, beleza? Depois a gente tem o corte transversal, né? Que também, usando a mesma peça de indicativo, né? A gente está cortando a peça como se ela fosse no meio, só que não no sentido da peça, né? No sentido contrário, beleza? Então, por exemplo, é como se eu cortasse essa peça e essa parte aqui eu jogasse fora. Aí eu tenho essa perspectiva aqui em corte, né? Aqui nessa rachura é bem onde cortou, né? Então eu posso ver aqui e aqui, já dava de ver, né? E aqui essa vista aqui é como se eu estivesse vendo por aqui, tá? Então, ó, aqui é onde passou o corte. Eu sei que tem um furo passando aqui, né? Que é esse furo quadrado aqui, esse rebaixo. E sei que aqui tem um furo também, beleza? Depois a gente tem o meio corte, tá? O meio corte ele é usado em peças que são simétricas, né? Ou seja, são peças que eu tenho 2 lados iguais. Se eu corto ela no meio, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Mas esse meio corte, ele vai mostrar a peça em corte, né? Em sua forma original. Então eu só quero mostrar alguns detalhes em alguma parte da peça, né? Então eu faço um meio corte, eu faço um quarto de corte aqui, né? E aí é como se eu fizesse esse corte aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Cortei. Dividindo a peça em 4, né? Em 4 aqui, é como se eu estivesse cortando um quarto dela, né? Aí cai essa parte e eu giro a parte que sobrou. Então é como se eu estivesse olhando dessa posição aqui, né? Aí eu sei que aqui é onde foi cortado, né? E aqui é onde tem esse furo aqui do centro, beleza? Depois a gente tem o corte em desvio, né? Muitas peças, pessoal, os detalhes internos, eles não estão todos alinhados, né? Muitas das vezes a gente tem detalhes que estão fora de alinhamento. E aí a gente pode usar esse corte em desvio para a gente conseguir mostrar, né? O corte em desvio é quando eu passo não um plano de corte reto, né? Eu passo um plano de corte por onde tem os detalhes, né? Então eu venho aqui, faço uma curva para lá, corto para lá, volto para cá e corto para cá de novo, tá? E aí eu tenho essa peça cortada aqui, ó, em perspectiva, né? Vendo, ó, exatamente onde cortou, onde tem a rachura. E aí, aqui é um desenho, né? Então é como se eu estivesse vendo essa peça aqui de cima, né? Aqui. Então eu estou vendo ali ó, os 2 furos e esse rasgo aqui no meio, tá? Então eu estou vendo aqui, passei um corte aqui, né? Ó, aqui, certo? E tombei a parte de trás. Então, eu estou vendo que foi cortado aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E sei que tem um furo aqui, aqui e ali. Ok? Bem fácil de ver. Depois a gente tem um corte parcial, tá? O corte parcial ele não tem uma trajetória como o corte em desvio, né? Que tem uma trajetória. Ele é mais, ele é mais de forma livre, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, o corte parcial ele é feito quase que à mão livre, né? Mas é para mostrar pequenos detalhes internos, né? Então a gente faz essa linha aqui, né, que não tem uma forma, que a gente chama de linha de ruptura, né? A gente faz ela à mão livre, né? No CAD também dá, tá? Para usar ela à mão livre, tá? E a gente direciona para mostrar apenas o detalhe interno, né? Então, por exemplo, eu não preciso cortar essa peça inteira para mostrar que aqui tem um furo, né? Onde vai um parafuso. Eu só faço esse pequeno corte aqui, tá? E eu mostro aqui onde está esse furo, beleza? Facilita bastante, né? Depois a gente tem os cortes em seção, né? Então a seção ela é aplicada, né, para a gente representar o perfil de um determinado local da peça, né? O perfil é a forma, né, o formato do local da peça. Ao contrário do corte, o perfil ele não mostra detalhes que estejam atrás do plano de corte, né? Então ele não mostra detalhe interno, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho essa peça aqui, tá? Se eu fizer um corte nela aqui, a, né? Eu saco essa parte fora e eu viro esse pino para cá, né? Como se, assim, de lado. Como se eu estivesse olhando ele de frente agora, né? Então eu consigo ver detalhes internos, né? Eu consigo ver que tem um rebaixo aqui, eu consigo ver que ele é furado no meio, né? Furo de centro, tudo isso. Para mostrar a seção, né? Se eu faço a seção de corte, eu não consigo ver esses detalhes, né? Então, o corte de seção aqui, eu tiro essa peça e viro esse pino de lado. Ó. Então, é só para a gente ver que essa seção é um circular, né? Mas tem um rebaixo aqui do lado, certo? Então, tem essa função. Depois eu tenho o encurtamento, né? O encurtamento são utilizados, utilizado esse artifício quando a gente tem peças que têm longa extensão. Então, por exemplo, eu tenho
esse eixo aqui que tem 300 milímetros, então ele é um eixo bem comprido, né? Só que o eixo ele não tem nenhum detalhe, ele é um eixo liso, né? Então eu uso essa linha aqui, ó, que a gente chama de linha de ruptura também, tá? Para encurtar esse desenho, né? Mas a representação dele, ó, mostra que ele tem 297 milímetros com 25 de diâmetro, tá? Então é usado para eixo, para tubo, para peça cônica, para barras e chapas. Então eu posso usar para desenhos muito grandes, né? Eu uso essa técnica de encurtamento, beleza? Opa. Depois a gente tem a supressão de vistas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um desenho cilíndrico, assim, que ele é simétrico, né? Ele não tem detalhe nem do lado nem do outro, eu posso trabalhar apenas com duas vistas, né? Que é a vista frontal e a vista lateral. Como ele é cilíndrico, o outro lado, ou a parte de cima ou de baixo, vai ser igual, né? Então, eu posso trabalhar apenas com duas vistas. Aí, pessoal, passei muito. A gente tem alguns elementos que são usados quando a gente vai cotar o desenho, ok? E aí, a cotagem também é padronizada, né? Então, ela é padronizada pela ABNT NBR 10126. Tá? E os principais elementos que a gente tem no desenho são: primeiro é a cota. A cota é o valor numérico que a gente vai ter no desenho, né? Então, por exemplo, aqui tem um diâmetro de 18 milímetros. Então, essa é a cota. Depois a gente vai ter a linha de cota, que é essa linha de baixo aqui, que é onde a cota está inserida. A cota sempre tem que estar em cima da linha de cota, tá? Então vocês podem ver, ó, em cima da linha de cota, em cima, então sempre em cima da linha de cota. Depois a gente tem a linha auxiliar, né? Que é a linha que parte da superfície a ser cotada. Né? Então essa linha de lado aqui, mostrando, né? Da onde começa e aonde termina essa cota. Depois nós temos o limite da linha de cota, né? Que são as setas, que são essas aqui, ó, que tocam a linha auxiliar, tá? Então ela dizendo que é desse ponto até esse ponto é a seta que indica, beleza? Depois a gente tem cotagem de peça em meio corte, né? Quando a gente faz essa representação de corte metade da peça, a linha de cota também é interrompida, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar esses detalhes internos aqui, né? Ó, daqui até aqui e daqui até aqui, né? Mostrando que são furos, né? São diâmetros, ó. Então, eu interrompo, né? Se o detalhe é só até aqui, eu venho só até o detalhe, né? Não posso passar para cá, porque aqui não está mostrando nada, né? Então, eu vou só até onde mostra. Então, o diâmetro de 60 e o diâmetro externo de 90, beleza? Depois nós temos a cotagem em cadeia, né? Essa aqui são peças, né? Essa aqui é uma peça que tem vários elementos que a gente tem que cotar, né? Então, por exemplo, aqui, vários elementos, tem que cotar na sequência, né? E aí a gente usa essa cotagem em cadeia, né? Que é onde a gente tem várias cotas em sequência, né? 160, 70, 200, assim, diante, tá? Depois a gente tem a cotagem por face de referência, né? A gente tem que definir a face de referência, né? Para que todas as cotas partam daquela face de referência. Então, por exemplo, vamos dizer que para esse lado, a face de referência é essa aqui. Então, eu coto aqui, ó, 15, que é a distância desse furo até essa ponta aqui. Depois eu coto 43, que é o final desse chanfro, até aqui no final, né, desse rebaixo. E depois eu coto 50, que é a largura inteira da peça. Então, todas essas cotagens aqui são em referência a essa linha aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem aqui, tem uma outra cota aqui que faltou o número. Aqui é a mesma coisa, ó. Essa aqui e essa aqui, tá? Então, esse é um tipo de cotagem também. Vocês podem escolher ou cadeia ou em referência. Tanto faz, não faz diferença. Beleza? Pessoal, semana que vem a gente vai ter aula ao vivo, das 8 às 10, tá? Infelizmente, já é a nossa segunda aula, então a unidade curricular ela é bem rápida, né? 2 aulas apenas. Caso vocês tenham dúvida, tá? Podem me mandar mensagem lá no AVA, que eu estarei pronto lá para atender vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Um abraço.